Ouça agora um testemunho de esperança e vida. O fim de um grande homem estava para chegar. Arnaud Ramos de Jesus, ex-paralítico, casado com Cíntia e pai de Isaías, traz a você um testemunho de cura e vitória alcançados pela fé na palavra de Deus. Levantou-se da cadeira de rodas para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Ouça agora com atenção este relato de milagres vivido por Arnaud. Este homem, olhando aos céus, gritou em alta voz: Elohim, Elohim, Deus meu. Neste momento eu quero cumprimentar a todos com a perfeita paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quero também neste momento chamar a atenção de todos os nossos irmãos católicos, evangélicos, livres pensadores, ou você que se encontra distanciado dos caminhos do Senhor, para ouvir esse testemunho verídico, do qual Deus realizou na minha vida, quando eu estava paralítico, assentado em uma cadeira de roda, mas Deus, pelo seu imenso poder, por meio dos dons excelentes do Espírito Santo, me levantou e me colocou de pé para anunciar o teu maravilhoso Evangelho. Neste momento, iremos ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 1, para iniciarmos este maravilhoso testemunho. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era trazido um homem, ao qual era coxo desde o seu nascimento, e pôs-se à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola os que ali entravam. Vendo Pedro e João que ia subir ao templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tens ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, neste momento, iremos em nome de Jesus Cristo, essa palavra recapitular, guardar em nosso coração, pois lemos este versículo não para trazer uma mensagem, mas eu quero por meio desta palavra provar para todos que o mesmo Deus que operou no passado, Ele ainda opera no presente. O mesmo Deus que era na vida de Pedro e João ainda está na vida daqueles que confiam em sua promessa, que confiam em sua palavra. O mesmo Deus que operou sinais e maravilha ainda está operando nos dias de hoje. Amados e queridos irmãos, vemos que esta palavra verdadeira fala acerca de um homem a qual desde o seu nascimento era posto ali na porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas o que ali entravam. Todos que passavam por aquela porta davam esmola àquele homem, porém o seu problema não tinha solução. Mas um certo dia ele agora encontra com dois homens de Deus por nome de Pedro e João, a qual agora subindo a porta daquele templo olha para aquele homem, e aquele homem pede àqueles homens que conceda a ele uma esmola como era de costume. Porém aquele homem agora olhando para ele, Pedro, agora disse: homem, nós não temos ouro e nem prata para te oferecer. Aquele homem agora, creio eu, com tristeza em seu coração, naquele momento agora se entristece por ouvir aquela palavra, pois necessitava de uma esmola para sobreviver. Mas Pedro agora disse: mas ainda que não temos ouro e nem prata, o que temos nós vamos te oferecer, nós vamos te dar neste momento. Mas agora aquele homem pode às vezes, quem sabe, se preocupar em seu coração, pois agora sua mente às vezes pensava consigo: como agora eles disse que não tinha ouro nem prata, e diz que irá me dar aquilo que tem, se acabara de dizer que não tinha nada. Mas porém, amados, Pedro e João, ele tinha consigo algo que muitos que deram esmola aquele homem não tinha. Ele tinha o dono do ouro, o dono da prata, que era Jesus de Nazaré. E naquele momento agora Pedro olha para ele e disse: homem, em nome de Jesus Cristo Nazareno eu te digo, levanta-te e anda. E naquele
momento toma agora aquele homem pelas suas mãos, aquele homem que nunca havia andado desde agora do ventre da mãe. Ele não firmava suas pernas, não sabia o que era andar, não sabia o que era usar as suas pernas para firmar ao chão. Agora levanta e entra no templo saltando e glorificando ao nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Amados, isso também acontece nos dias de hoje, pois eu sou uma testemunha verídica de que esse Deus ainda opera sinais e maravilha. Queridos, a minha história começa numa cidade por nome de Governador Valadares. A minha mãe era uma mulher a qual não tinha um lar para poder inclinar a sua cabeça, não tinha um marido para cuidar de si, não tinha um ganhame, mas era uma mulher de rua, uma mulher que andava pelas ruas da cidade de Governador Valadares, e aonde ele chegava comia pão, agora estava em lixeira, dormia pelas ruas, pelas calçadas, debaixo das pontes, pois não tinha um apoio nem uma maneira como sobreviver. Um certo dia, agora aquela mulher se engravida de uma criança, e Deus agora diretamente do alto céus olha para aquela mulher miserável que estava agora ali nas ruas daquela cidade, e o Senhor olha agora diretamente do seu trono para o ventre daquela mulher e vê agora ali uma criança a qual estava gerando, e agora esse Deus tão maravilhoso olha para aquela mulher tão miserável e diz: deste ventre vai nascer um que vai levar a minha palavra, o meu evangelho. E vemos, amados, que os planos de Deus jamais podem ser impedidos, jamais podem ser frustrados. Isso diz a tua santa e maravilhosa palavra. E os tempos foi se passando, e passado o tempo, agora eu vim ao mundo e nasci ali naquelas ruas, e nasci sem ter um lar, sem ter um pai, tendo uma mãe a qual sofria dia e noite, chorando por ter um filho em seu braço, sem ter uma condição de dar àquele filho um lar, uma família, de dar àquele filho a qual todas as pessoas têm direito, têm ali o desejo de conceder ao filho. Ela tinha aquele desejo, mas não tinha condições para oferecer àquele filho uma vida digna, a qual toda criança tem quando vem ao mundo. Mas porém, amados e queridos irmãos, Deus olhando dos céus, passado 3 meses de idade, estava eu com 3 meses, e com 3 meses de idade ainda não sabia o que era tomar um banho, não sabia o que era me lavar, estava ali naquelas ruas totalmente com o corpo tomado de sujeira, os pés tomados de bicho e coisas assim. E um certo dia, com 3 meses de idade, estava sentado comigo a minha mãe, ali sentado na calçada comigo no colo, chorando com lágrimas nos seus olhos, e eu estava com um pedaço de pão podre, de um pão mofado, a qual havia pegado de uma lixeira e colocado em minha mão. E naquele momento passa ali uma mulher, e aquela mulher aproxima-se da minha mãe, e quando ela se aproxima, o seu coração agora se move de íntima compaixão por ver aquela criança a qual estava deitado naquele colo, com aquele pão mofado em suas mãos, e a sujeira estava ali sobre o corpo daquela criança. E aquela mulher agora se aproxima. Aquela mulher, amados, não era uma missionária, aquela mulher não era uma evangelista, aquela mulher não era uma serva de Deus, mas era uma mulher a qual tinha em sua vida o poder de Satanás para destruir as almas, o poder de Satanás para batalhar contra casais e coisas assim. Era uma macumbeira profissional a qual tinha autoridade de Satanás para destruir vidas com apenas 30 minutos. Mas porém Deus, quando Ele quer resgatar alguém, quando Ele tem um plano na vida do homem, na vida da mulher, ainda que alguém esteja sendo o cavalo de Satanás, Ele tem o poder de usar aquela pessoa para que os seus planos não venham a ser impedidos, mas que venha a se realizar, assim como realizou na minha vida. E naquele momento aquela mulher se aproxima da minha mãe e diz para ela: senhora, vossa senhora não quer que eu dê a senhora um dinheiro para poder comprar um leite para o seu filho, para comprar um pão, pois eu vejo que o seu filho está com fome, não tem o que comer, não tem o que se alimentar. A minha mãe naquele momento olha para ela com lágrimas nos olhos e diz: senhora, eu sinto muito, mas eu não vou aceitar a sua oferta, eu não vou aceitar a sua ajuda, pois muitos passaram por aqui e me deram dinheiro, me deram leite, até mesmo pão, mas isso se acabou, isso foi passageiro em minha vida, e eu não tive a solução do meu filho, a solução do meu problema. E eu vejo que dia após dia o meu filho está se enfraquecendo, e chegará o dia em que eu verei ele partir em meus braços, morrer, e eu não terei a solução para a vida dele. Portanto, eu preferia que nunca mais eu visse ele perto de mim, soubesse eu que ele estava longe de mim, mas que também tivesse a certeza que estava vivo em algum lugar. Naquele momento aquela mulher olha para minha mãe, e agora com lágrimas já nos olhos, e diz: senhora, o que a senhora quer dizer com essas palavras? Ela disse: olha, eu não conheço a senhora e nem sei de onde a senhora veio, mas vejo que a senhora tem condições de dar uma vida a uma criança. Eu sei que a senhora tem condições de cuidar de uma criança a qual eu não tenho
mesmo nessa condição, se a senhora quiser levar essa criança, se a senhora quiser pegar agora e levar para sua casa, eu entregarei em suas mãos, sabendo que meu filho vai estar distante, mas sabendo que ele vai estar com vida. Eu serei alegre, eu serei feliz por saber que eu tive condições de dar vida ao meu filho mesmo estando longe de mim. Naquele momento, aquela mulher, movendo de íntima compaixão, tomou agora em seus braços e agora me levou para sua casa. E chegando ali, houve uma guerra, houve ali uma tribulação muito grande, pois sempre Satanás tenta impedir a obra de Deus na vida do homem, na vida da mulher, mas porém não consegue, porque o que Deus promete, Ele cumpre a sua palavra, aleluias. E naquele momento, quando chegou ali em seu lar, aquela mulher comigo em seus braços, naquele momento o seu esposo se enfureceu com grande ira, um grande furor contra ela, e disse para ela: você vai devolver essa criança, ou você vai internar essa criança em qualquer lugar. O que eu sei é que eu não quero essa criança aqui dentro do meu lar. Essa criança está já à beira da morte, é um filho de uma peregrina, é um peregrino, e eu não sei quando crescer o que vai ser. O que eu sei é que eu não quero essa criança aqui, eu não vou aceitar jamais. Mas aquela mulher, quando estava sendo usada por Deus, ela disse: não, jamais, de forma alguma, eu trouxe essa criança, e queira você ou não, eu vou cuidar dessa criança, e vou ver ele ser um homem, e vou ver ele crescer e ser um homem, porque eu vou cuidar dele, queira você ou não, dentro desta casa. E naquele momento, aquela batalha, aquela luta, mas portanto, como era plano de Deus, aquela mulher permaneceu com aquele propósito de cuidar da minha pessoa, e ali eu fui crescendo dentro daquele lar, fui crescendo no meio daquela família, no meio de orgia, de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, via o poder de Satanás nas obras de bruxaria. E chegado um certo tempo, fui crescendo naquele lar e via destruição de alma, como um certo dia eu vi, como o Senhor sempre, como estou relatando meu testemunho, Deus ele sempre coloca isso em meu coração. Um certo dia eu vi quando chegou uma mulher com um carro importado, encosta agora perto do nosso lar e chama minha mãe e diz: dona Natalina, eu sei, eu ouvi falar acerca da senhora, e sei que a senhora tem o poder para tirar a vida de alguém com 30 minutos, e isso que eu estou precisando. Uma mulher apenas com 19 anos tomou o meu esposo de mim e está passeando com ele para cima e para baixo diante do meu nariz, e nada eu posso fazer, e eu preciso de uma solução. Eu darei à senhora o que a senhora quiser e pagarei o tanto que pedir, mas eu quero que o fim daquela vida seja o mais breve possível. Mas agora minha mãe olha para ela e disse: pague o que você quiser, porque isso eu farei, e não vai tardar, com 30 minutos ela não estará mais com os pés sobre a terra. Mas quando ali ela começou a trabalhar, aquela mulher se retirou, e passando uma semana ela voltou com grande fúria, com grande ira sobre a minha mãe, e disse: a senhora não é macumbeira nada, a senhora é trambiqueira. Passou-se uma semana, a senhora disse que com 30 dias estava acabado, e uma semana se passou e nada ainda aconteceu com aquela mulher. E ela disse: olha, não fala isso, porque se você continuar me afrontando com apenas 15 minutos, eu tirarei a sua vida. Ela disse: por que a senhora não tirou então a vida daquela mulher? Porque eu paguei, porque eu dei aquilo que a senhora pediu. Ela disse: não, eu estava trabalhando, mas quando eu estava trabalhando, quando eu estava realizando tudo para tirar a vida dela, eu pude perceber e vi, e meus guias falou comigo que estava uma jovem, uma protestante, clamando ao homem lá de cima por ela. E enquanto ela estiver clamando, eu não vou conseguir jamais realizar este trabalho. Eu terei que agora lutar primeiro para tirar a comunhão daquela jovem com o homem lá de cima, para cortar o contato dela com ele, e assim conseguirei realizar este trabalho. E naquele momento, amados, aquela mulher pagou o dobro do que tinha pagado antes, e ela começou a batalhar para descobrir qual era a fraqueza daquela jovem, para derrubar, para cortar a comunhão dela com Deus, para que assim conseguisse tirar a vida daquela outra pessoa a qual aquela jovem estava intercedendo. Mas passando-se aquele momento, ela começou a trabalhar e enviando ali um guia do inferno para poder entrevistar a vida daquela jovem, para saber qual era o seu maior desejo, para que em cima